Salve, salve família, estamos aqui de volta, eu e o Bruno. Você já conhece a gente ficou fora um tempinho, mas vamos tentar voltar. Deve ser a 30ª vez que estão ouvindo a gente falar isso, mas eu acredito que dessa vez vai dar certo, não é não, Bruno? A próxima vez sempre vai ser melhor, né? Eu gosto de pensar assim. Então, vamos aproveitar, já que tem a data FIFA agora e não tem muita gente que é fã da data FIFA, vamos fazer uma recapitulada do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Você não gosta da data FIFA, então, Matheus? Você é um hater da data FIFA? Eu acho que ela podia ser melhor. Mas acho que atrapalha, É porque bom porque não tem que ver o Cruzeiro jogar. isso aí é bom, mas o Cruzeiro jogando me faz raiva. O Cruzeiro não jogando também me faz raiva, porque os times se aproximaram do Cruzeiro. Mas eu acho que a data FIFA podia ser mais Isso. bem planejada, porque para os campeonatos toda hora, você não tem muita sequência de jogos nos campeonatos nacionais, aí eu não gosto tanto. Eu não vejo muita solução. Eu acho que não tem como melhorar muito. Não é É, bom, mas não é ruim. É ruim num todo. vamos falar aqui também do nosso campeonato, para começar. Vamos ver aqui. O Brasileirão, que já está na sua reta final, no terço final de campeonato. E, Bruno, podemos falar que já pintou o campeão? Eu acho que a gente está podendo falar isso desde a 10ª rodada, mais ou menos, que o Botafogo é muito melhor do que os outros times, também por incompetência deles. Eu acho que 2023 é dos anos que eu me lembro o ano que o futebol brasileiro foi apresentado mais abaixo, assim, a média dos times. Se você for ver, Palmeiras tá abaixo do que apresentou nos últimos anos, o Flamengo foi bem abaixo, o Fluminense teve um começo de ano jogando futebol muito bom, mas o Campeonato Brasileiro deles é abaixo. Então, o Atlético Mineiro também é um time que tinha muita expectativa, está jogando bem abaixo. O São Paulo. Então, é um ano que o Botafogo está performando acima e os outros times que a gente esperava que fossem bem estão todos abaixo. Eu acho que é um dos anos que o futebol aqui tá pior, mas nada contra o Botafogo, que está jogando bem, apesar de que o Bruno Lage veio para dar uma emoção nessa reta final de brasileiro, mas mesmo com uma sequência que a gente pode ver ali em 5 jogos, uma vitória, 3 derrotas e um empate, o Botafogo ainda é muito líder porque os outros times também não conseguem embalar uma sequência, tirando o Bragantino, que é um time que eu não tenho confiança nenhuma para tentar brigar para ser campeão. Então eu acho que o Botafogo merece levar a taça por ser o time mais constante e que jogou melhor durante esses últimos meses, mesmo que não seja um campeonato brilhante por parte do Alvinegro. Você falou do Botafogo. O começo de campeonato do Botafogo foi muito impressionante, ganhando de Flamengo fora, Palmeiras fora, do Grêmio fora. Foi uma sequência muito boa. Acabou que, por conta do acaso e do dinheiro da Arábia, perdeu o treinador no meio do campeonato. Vai para o seu terceiro treinador agora. E eu acho que o Botafogo fez bem de ter trocado, porque tava na cara que com o Bruno Lage o time ia se perder e poderia correr risco do título escorrer entre os dedos. Mesmo com o que você falou dos principais times tendo foco em outras competições, como por exemplo o Fluminense na Libertadores, o Palmeiras na Libertadores também, o Flamengo com a Copa do Brasil, o Botafogo poderia acabar vendo esse título ir embora para um Bragantino, que não acho que tenha time muito bom para ser campeão, e para um Grêmio que vem vindo da Série B, apesar de ter o Soares, é um Grêmio ainda em reconstrução. Mas o Botafogo conseguiu se acertar, né? Acho que e há tempo. Acho que isso para o torcedor do Botafogo é importante. É, eu, na verdade, eu nunca achei que o título do Botafogo tivesse em perigo em nenhum momento nesses últimos jogos, mas eu senti que o Bruno Lage, ele meio que deu uma forçada na saída dele também. Nesse último jogo, ele percebeu, no último jogo dele, né? Ele percebeu que a coisa não estava muito boa, não sei se estava com saudade de casa, não sei se ele estava sentindo a pressão, mas ele deu entrevistas completamente alterado,
não colocou o Tiquinho Soares como titular, é o craque do campeonato, sem nenhum motivo, e chega na coletiva, quando perguntam para ele por que, ele fala: é porque o Diego Costa é jogador nível Premier League. O Diego Costa era nível Premier League há 6 anos atrás, não em 2023. Então eu acho que ele meio que quis sair, e agora a gente tem que ver quem que o Botafogo vai querer trazer, mas eu acho que se o arroz com feijão básico for feito, o Botafogo é campeão com algumas rodadas de antecedência. Nesse jogo ele coloca o Tiquinho no segundo tempo e ele faz o gol de empate contra o Goiás, se eu não me engano. Então, mostra que o Tiquinho vem, mesmo depois de alguns jogos lesionado, tá numa fase excelente e é o craque do campeonato. Esse jogador você não pode deixar de fora. Agora, olhando um pouquinho mais para baixo, o Bragantino ir para a Libertadores tá show, né? Tá mais do que show. Se a gente for pegar o começo do campeonato do Bragantino, estava na metade de baixo da tabela. Aí chegou o Pedro Caixinha, depois de um começo um pouco difícil, deu uma virada de chave assim, impressionante. Se a gente for fazer aquele negócio das setinhas que tinham no Win Eleven, é o time que está com a setinha apontada para cima aí, que vive a melhor fase, tem vários bons resultados seguidos e não à toa está aí em segundo colocado no Brasileiro. Eu só não confio neles para ganhar o título, mas eu acho que é um forte concorrente a essa vaga da Libertadores aí, sim. E o projeto da Red Bull, aqui no Brasil, pelo menos, acho que é mais de exportação, né? Contratam jovens jogadores com a ideia de revender para os seus clubes lá na Europa. E tem dado certo, né? O Bragantino está em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, tá ótimo. Óbvio que se pudesse sonhar com um título seria muito melhor, mas não acho que um segundo lugar a torcida do Bragantino vai reclamar, né? Tá mais do que bom. Se você for ver como o time estava antes da Red Bull chegar, eu acho que o foco da empresa é o Leipzig, né? O Salzburg é um time que compete bem no campeonato, mas é também de um mercado bem menor, um campeonato bem mais fraco. Uhum. Então, é um time que consegue sempre conquistar título, ir para a Champions League. E no Bragantino, apesar de não ser o foco, eles também estão fazendo um excelente trabalho, como a gente pode ver aí na tabela. Sim. Grêmio, famoso Soares mais 10. Eu não sei nem como é que o Grêmio está em terceiro, para falar a verdade. Eu acho que Tudo para um ano de volta à Série A, que o Grêmio foi tá rebaixado excelente. aquele ano completamente maluco, assim, ninguém explica como é que o Grêmio foi rebaixado, a não ser a zica da música que o cara fez lá do Super Grêmio. Para um ano de volta tá ótimo. Conseguimos vaga direto para É Libertadores, excelente. tá muito bom. Grêmio que Sim, com o Renato lá tem sempre uma tranquilidade com o técnico, ele basicamente manda e desmanda no clube, mas tem dado certo pro Grêmio nos últimos anos. deu uma briga agora com a diretoria, né? Que perdeu o Grenal, ele viajou para o Rio de Janeiro, não quis dar entrevista coletiva, mas provavelmente serão colocados panos quentes e na próxima vitória do Grêmio todo mundo já esqueceu. É, vamos ver. Eu acho que o Grêmio está fazendo um bom ano, apesar de algumas turbulências, aquela questão do Soares se fica ou se ir embora, acabou que ficou. Um ano ok do Grêmio. Ano ok não, ano muito Time bom, meio ano muito bom. fantasma esse Grêmio, eu diria. Você não vê muito falar do Grêmio, você não vê notícias do bom futebol do Grêmio, mas tá ali em terceiro, Uhum. pontuando bem, vai pegar uma Libertadores, no mínimo uma pré-Libertadores, voltando Sim. da Série B, é excelente. E o Palmeiras? Um ano decepcionante, dá para falar? Um ano abaixo. Talvez deveria ter sido feita uma transição de geração melhor no Palmeiras, que tinha uma geração muito vitoriosa. Eles foram perdendo algumas peças-chave assim aos poucos, o que tornou essa decadência, digamos assim, deu uma ampliada nessa decadência, mas a curva foi num grau menor. Então, em vez de cair reto, eles fizeram um trabalho que a linha ela foi longa e a queda foi menos vertiginosa. Mas Uhum. chegou num ponto que o time perdeu.
peças, os principais jogadores envelheceram e a reposição ainda não chegou. Fez um excelente trabalho na base nos últimos anos, mas os meninos da base ainda têm 18, 17 anos, as principais promessas. Não dá para contar com todos eles no profissional. Então é um ano, talvez, para uma transição mais forte para um 2024, o time chegar mais pesado. Tentar ser mais agressivo no mercado também, acho que faltaram reforços. Perdeu o Scarpa e o Danilo, que eram dois titulares do time campeão brasileiro, time campeão da Libertadores em 2020 e 2021. E acabou que não repôs muito bem. Foi trazer o Arthur, trouxe o Richard Rios, mas um nível abaixo, na minha opinião, a esses outros os jogadores que saíram. Você falou da base do Palmeiras. O jogo contra o Boca pode dar a impressão de que os meninos estão prontos, mas acabou que foi muito a casa ali dos meninos serem muito bons, que todos eles entraram muito bem naquele jogo ao mesmo tempo. E não é sempre que isso vai acontecer, é a oscilação e é natural da idade que eles têm, né? Igual você falou, entraram, né? Um segundo tempo, o, o Boca já estava mais completamente retrancado naquele momento, apesar de ser um momento de extrema pressão para os jogadores do Palmeiras que estavam entrando, era numa situação, talvez, se puder dizer que alguma situação para um menino entrar na pressão de uma semifinal de Libertadores com o outro time retrancado sem querer atacar. Com você tendo a bola, talvez seja a melhor das situações possíveis ali. E todos eles são muito bons. O Palmeiras vem dominando as, as categorias de base mais velhas, sub-20, esses campeonatos. E a próxima geração que vem do Palmeiras é muito forte. Encabeçada pelo Endrick, pelo Estevão. Então, o Palmeiras ainda tem gente para jogar muita bola aí nos próximos anos. Sim. E normal ter essa oscilação, né? Depois de um trabalho tão vitorioso e acabando perdendo algumas peças, né? Nada que venha a preocupar muito, mas precisa Tirando, ficar de olho, tirando Bayern de Munique e Juventus, ninguém ganha para sempre em um campeonato. né? E a Juventus nem está conseguindo mais. É, é porque ganhou uns 7 anos seguidos a Série A, né? Foi. E o Flamengo? Talvez a maior decepção do futebol brasileiro nesse ano? Eu acho que o Flamengo teve um ano bem Flamengo, para falar a verdade. É briga, é polêmica, são jogos bons, são jogos ruins. O mais puro suco de Flamengo o que aconteceu. E vai terminar o ano pegando uma Libertadores. Acabaram de anunciar o Tite. Então é um cara que muito provavelmente vai conseguir organizar esse elenco, vai trazer os jogadores para o lado dele. E também veremos um Flamengo mais forte em 2024, eu acho. Sim, eu acho que o pensamento do Flamengo tem que estar já em 2024. Tentar terminar o brasileiro de maneira digna, né? Ganhar o máximo de jogos que conseguir, mas já visando próximo ano, jogadores que vão sair, que têm história no clube, mas que já não estão conseguindo entregar o que já entregaram. O Flamengo tem que fazer essa análise bem criteriosa no seu elenco, já que são alguns jogadores vitoriosos, mas o tempo passa, né? Exato, é a situação do Palmeiras. Tem que conseguir fazer uma passagem de bastão, apesar de que eu acho que o Flamengo tem mais reposição nesse momento do que o Palmeiras para essa próxima fase. Os meninos e as novas contratações já estão no elenco do Flamengo, já estão mais prontos para assumirem essa posição de protagonismo no próximo ano. Esses dois próximos aqui já estão com a cabeça em outro lugar, né? Podemos falar É, isso. Eles não. Acho que o foco deles vai para a Sul-Americana e Libertadores. Fortaleza e Fluminense tem. Fortaleza, talvez não, o maior jogo da história do clube em pouco mais de 20 dias, e o Fluminense tendo a chance de mais uma final de Libertadores em casa. Então, o o maior foco. jogo da história do clube também, eu Isso, acho. também. De novo, né? Teria Já que ver que. com o tricolor, mas Uhum, uma final no Maracanã de Libertadores podendo ganhar. Se ganhar, é o maior jogo da história do clube. isso. E podendo consagrar alguns caras na história do clube, como Cano, Fábio, por exemplo. São jogadores que vem fazendo Fernando Diniz. Fernando Diniz,
que também vai estar pensando em outra coisa nesse momento, que não é a final da Libertadores, é as eliminatórias, já que tem a data FIFA por Apesar aí. de que, para ser sincero, o técnico da seleção brasileira não precisa pensar muito nas eliminatórias, né? Só bota 11 caras. Quantas seleções vão para a próxima Copa aqui na América Vão do ser Sul? Sete? Oito? seis direto e uma vai para repescagem. Não, não. É impossível o Brasil ficar de fora da Copa do Mundo enquanto tiver esse formato aí de irem 6 seleções. É A impossível. pior campanha que eu já vi o Brasil fazendo nas eliminatórias, que era do Dunga, até o Tite chegar, estaria classificada para a Copa do Mundo nesse formato. Então, mostra o Não, que eles não estão tem fazendo com como. as eliminatórias. Daqui a pouco não vai nem precisar mais. Os dois Atléticos eu acho que estão em fase morna. O É, Atlético Mineiro até que conseguiu dar uma reanimada com a abertura do estádio, mas já perdeu para o Curitiba em casa, a primeira derrota do clube na Arena MRV, que deu uma segurada, né? Eu vi alguns torcedores do Atlético falando que não, dá para buscar o Botafogo, assim, em ilusões, mas não dá. O ano do Atlético também bem abaixo. é um ano, igual você falou, dos dois Atléticos, um ano bem morno. Pô, a maior momento de maior pico, digamos assim, para o torcedor atleticano aqui de Minas foi a inauguração da Arena MRV, que, diga-se, os jogadores do Atlético reclamaram bastante do gramado depois do jogo contra o Curitiba, e que é uma arena que está recebendo também shows, então os mesmos problemas que tinha-se no Mineirão, a gente pode ver se o Atlético não vai ter eles também nos próximos anos. Torço para que não. Eu acho que a gente viu várias vezes durante esse Campeonato Brasileiro que o nível do nosso campeonato é alto. Se a gente conseguir dar uma boa grama, um bom lugar para os jogadores trabalharem, a gente vai ver bons jogos. Então, eu acho que a CBF tinha que regulamentar muito melhor essa questão de gramado, porque não simplesmente você vê alguns gramados, alguns estádios aí, alguns jogos que não deveriam estar tendo jogos de futebol. E os times têm que cuidar melhor do patrimônio deles para o benefício próprio. É, essa questão do gramados, e você falou do Flamengo, tem um ano de Flamengo, eu lembrei da briga do Gabigol com o Marcos Braz, que o Gabigol acabou se lesionando por conta do gramado do Maracanã. E ele reclamou com o dirigente, falando que o gramado estava ruim, e ele respondeu para o Gabigol: quer gramado bom, vai jogar na Premier League. Então já mostra como é que o dirigente do Flamengo está tratando do patrimônio e do campeonato, né? Dirigente do Flamengo também, né? É Marcos Braz Não, não que. pode servir de base para dirigentes. Mas a última pessoa que eu quero deixar nervosa é o Marcos Braz. Eu já vi que não é muito boa ideia. Proteja aí as virilhas. É, toma cuidado. São Paulo tá de férias já, né? Conseguiu o título que faltava na sua história, então acho que se não cair, tá bom. Eu acho que não corre risco de rebaixamento do São Paulo. Não, não, Mas, já conseguiu. Time que está embaixo, depois de conseguir umas 2, 3 vitórias, a não ser um Curitiba e América, eu acho que já dá uma distanciada boa uhum. desse bolo aí embaixo. Agora, do Cuiabá para baixo, acho que com exceção do Inter, que eu vejo com um time muito bom e estava focado na Libertadores, agora que foi eliminado, de novo o Inter sendo eliminado de forma bem doída para o torcedor colorado, eu acho que o Inter consegue se recuperar e fugir dessa confusão. Mas Cuiabá, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Bahia e os times que estão na zona de rebaixamento, Vasco, Goiás, Curitiba e América, eu acho que eles estão com risco de rebaixamento. Ah, então, com certeza. A gente chegou num ponto que os times de baixo, aquele momento que eles começam a pontuar mais, então você vê muita mexida, muito sobe, aí a torcida empolga, aí o time perde de novo. Então eu acho que, é igual eu falei, o time que conseguir aí ganhar 2, 3 partidas seguidas já dá uma relaxada, mas enquanto isso eles vão ficar todos aí atirando um contra os outros e no final os 4 piores vão cair. Apesar de que eu acho que o América já está com um pé na Série B. O Curitiba eu achava que estava, mas conseguiu aí 2 vitórias seguidas.
E o Vasco, que parecia que ia se salvar, já deu uma freada também na empolgação, vem de 2 jogos bem ruins. Era para ter perdido para o São Paulo, se o São Paulo não perde um pênalti, um rebote no pênalti. Mas desses aí, eu acho que vão América mais 3. Eu achava que o Curitiba também já estava condenado, mas aí eles montaram o maior rolê aleatório do Campeonato Brasileiro, que é o Jessé Rodrigues, que jogou no Real Madrid, o Slimani, e conseguiu 2 vitórias seguidas, mas acho que ainda está muito longe. Tem muito campeonato, mas eu não vejo Curitiba embalando uma sequência de vitórias, tipo 5, 6 jogos para conseguir sair dessa zona de rebaixamento. Vou ficar surpreso se isso Aquele, acontecer. aquele negócio, né? O time que está lá embaixo, geralmente poucos pontos já salvam ele. Mas eles estão lá embaixo justamente porque eles não conseguem pontuar. Então a gente fala que é só ganhar 2, 3 jogos. Se esses times conseguissem ganhar 2, 3 jogos fácil assim, eles não estariam ali embaixo. Então, apesar de ser 10 pontos, digamos assim, esses times têm que trabalhar muito para conseguir 10 pontos. Mas, igual você falou, o Curitiba também deu uma respirada, mas ainda está com água até o pescoço. Eu tô vendo que agora o Santos, que engrenou aqui uma sequência de 3 vitórias, conseguiu subir, hein? É É, aquele negócio, né? Mandou o técnico embora, aí está agora com o auxiliar, aí o auxiliar dá uma respirada, surge um menino da vila para salvar o time. O problema é quando esse fato novo, vamos ver se quanto tempo vai durar, se o Santos vai afundar de novo daqui a 1, 2 jogos, ou se vai conseguir manter essa sequência aí por mais um tempo para conseguir se salvar de uma vez. é. Então fechamos o Campeonato Brasileiro, Bruno? Fechamos o Campeonato Brasileiro. Muitas emoções ainda na briga por Libertadores, na briga pelo Z4, o campeão, eu acho que não tem mais briga. Agora o Botafogo é só não bobear que provavelmente o título será concretizado em algumas rodadas. Exato. Vamos seguindo aqui com a nossa pautinha, indo agora para o futebol europeu. Você consegue ver a listinha que eu te mandei? Estou com ela aberta aqui, mano. Então fala para nós aí qual que é o próximo assunto. Vamos começar a falar do futebol europeu discutindo sobre a Premier League. Será essa a mais equilibrada dos últimos anos? Vamos ver aqui. Estou providenciando a tabela, que pode causar surpresa em muita gente, porque o Tottenham está liderando a Premier League e eu duvido que alguém, depois do Tottenham perder o Harry Kane, ia falar que esse time, depois de 8 rodadas, estaria liderando a Premier League. O professor Andy faz um excelente trabalho, né? Apesar de que um daqueles verdezinhos ali não, foi um pouco, digamos, Jogou com 12? contra as leis do futebol. Eu acho que um dos erros mais bizarros do VAR que eu já vi na minha vida, tirando ano passado na Série B, quando marcaram o impedimento do gol do Edu, em que eles traçaram a linha do impedimento no terceiro jogador, eu acho que era do Ituano. Era Isso. Ituano? É lituano. Tinha 2 jogadores do Ituano depois do jogador que eles traçaram a linha do impedimento, e mesmo assim eles traçaram no cara errado e deram impedimento. Esse daí eu acho que talvez seja mais bizarro. Para quem não viu, só um resumo rápido. O Luiz Dias fez um gol e foi assinalado em campo que ele estava em impedimento. Só que o VAR entendeu que o gol dentro de campo foi confirmado. Então eles analisaram lá e o cara, por algum motivo, simplesmente falou: olha, a análise tá concluída, mantenha a decisão do campo. Ele não falou a decisão, ele não falou não está impedido, gol legal. Ele só falou: a análise está concluída, mantenha a decisão do campo. E teve um erro de comunicação. Ele achou que o gol tinha sido confirmado, o juiz de campo tinha anulado o gol. E depois que ele viu que o impedimento tinha sido dado, a bola já tinha sido colocada em jogo novamente. Então eles não podiam voltar atrás, o que eu acho que é um outro grande erro. Porque está na regra que não pode voltar atrás. Mas você viu o tamanho da besteira que você fez? Tem 2 segundos que a bola foi colocada em campo. Avisa o juiz lá e fala:
Na verdade, foi gol, tá? Para o jogo e dá o gol. Não, Hum. vai atrapalhar muito menos do que eles tirarem o gol, que era um gol legal, por causa de 3 segundos que a bola já estava rolando de novo. Para mim, não faz sentido também a decisão de campo e depois manter essa decisão. Acho que no mínimo o cara do VAR no jogo estava prestando atenção em outra coisa, mas no jogo ele não tava vendo, porque mostrou na transmissão o bandeirinha marcando impedimento no gol do Luiz Dias. E foi uma checagem muito rápida, acho que durou menos de 30 segundos. E já tinha confirmado e a bola já estava rolando de novo, tinha marcado impedimento. Aquela piada, né? Aquele meme que tem o print do cara que fala que ele é muito rápido fazendo conta de matemática. Aí eu pergunto para ele, quanto é 154 vezes 353? Aí ele fala, 1240. O cara responde, você está completamente errado. Mas eu fui rápido. Esse é É, o resumo do VAR da Premier League. Eles prezam muito mais pela velocidade do que pela qualidade. E não à toa nós vemos erros de arbitragem na Premier League também rotineiramente. É bom lembrar que para a Copa do Mundo só 2 países não mandaram árbitros de vídeo. Brasil e Inglaterra. Então a gente vê a qualidade do VAR desses 2 países. o VAR da Premier League não me agrada muito, não. Não gosto. Mas, com essa questão à parte, que foi só em um jogo, o Tottenham vem muito bem, apesar de ter perdido seu melhor jogador. Bem, é igual eu falei, o anti-Postecoglou, confesso que grego não é o meu principal idioma, vem fazendo um excelente trabalho. O Tottenham vem jogando muita bola, o Son jogando como centroavante muito bem, Kulusevski também na ponta direita faz uma excelente temporada. O Maddison foi uma contratação muito boa, está suprindo muitas vezes a função que o Son fazia e o Son está fazendo o que o Harry Kane fazia. Muito bem, Hum. então o Tottenham era conhecido pela sua dupla que se entendia muito bem no ataque, continua com uma dupla se entendendo muito bem no ataque. E o Richarlison também fez um bom jogo na ponta esquerda contra o Liverpool. E nesse último jogo ele não foi tão bem, mas ele deu uma revitalizada, digamos assim, depois da passagem na seleção brasileira nessa última data FIFA, que ele foi muito mal. Ele voltou, fez um gol, deu 2 assistências. Então tá tentando ainda reencontrar a bola que ele jogava no Everton. Mas do meio para frente é um Tottenham muito bom. A defesa é segura, não é uma grande defesa, mas tem um bom goleiro. Os zagueiros também têm jogado muito bem. E do meio para frente é um time muito envolvente, muito divertido de se ver jogar. E eu espero que vai brigar nas posições lá de cima até o final do campeonato, apesar de que é o Tottenham, né? Então, título não é algo que a gente espera muito desse time. Mas para um time que não estava nem cotado a disputa por Champions, era visto no máximo correndo por fora, tá liderando a tabela logo nesse começo já é muito bom. E você falou da dupla do Tottenham, que já tem até o nome, né? Madison. Mad, mais som. Exato. O Tottenham vale lembrar que teve uma tabela bem difícil nesse começo. Sim. Já jogou contra Arsenal, já jogou contra o Liverpool, já jogou acho que contra o United também. United ganhou. Ganhou do United, do Liverpool e empatou com o Arsenal. Aí você pode falar, não pegou o City. Mas o Tottenham sempre ganha do City. Até quando tá mal, o Tottenham vai lá e ganha do City. Eu acho que o City nunca ganhou no novo estádio do Tottenham, inclusive. Eu acho que não também. Não tinha até a temporada passada, a não ser que tenha ganhado na temporada passada e ainda não ganharam. É. Seguindo aqui, o Arsenal, que ficou com aquele gosto amargo no final da última temporada, reforçou bem o seu elenco, com Declan Rice. O Timber era um bom reforço, mas machucou. E mesmo sofrendo com lesões, o time está conseguindo fazer um bom início de temporada. Perdeu na Champions para o Lens, mas conseguiu recuperar e ganhou do Manchester City, que não ganhava, não é que não ganhava, acho que há 2 jogos seguidos perdendo para o Manchester City na Premier League. Mostra como é que esse Exato. Arsenal virou a chave e mostrando que é um time muito competitivo. O Arsenal que na temporada passada não foi campeão porque não conseguiram ganhar do City. Se tivesse ganhado um dos 2 jogos do City, eu acredito que teria
sagrado campeão depois de 20 anos, né? O último título foi em 2003. Acho que foi 2004. 2000, Foram os invictos. eu não sei se ganhou de novo depois, mas eu acho que é. Eu acho que não, eu acho que o United meteu uma sequência. Acho que sim. Foi isso mesmo. Enfim, eu acho que é um Arsenal que pega aquele embalo da temporada passada e dá um passo a mais agora, muito, igual você falou, por conta de boas contratações. O Declan Rice tem jogado muita bola. Eu acho que ele é o epítome do futebol inglês. Se você misturar tudo, toda a história dos 150 anos do futebol na Inglaterra e fazer tipo uma menina super poderosa, sabe? Pega o futebol, coloca o elemento X, não sei o quê, e cria o jogador mais inglês da história. Eu acho que vai nascer o Declan Rice, né? É um volante muito bom na marcação, um bom passe, boa visão de jogo, uma cintura um pouco dura, mas que joga muita bola. A defesa também do Arsenal vem muito bem. Eles estão revezando os goleiros, ainda não, acho que não decidiram quem é o goleiro número um do time, que é uma dúvida estranha, digamos assim, mas tem funcionado para o Arsenal. O Gabriel Magalhães e o outro zagueiro, me fugiu o nome, Saliba. francês, Saliba, fazendo uma temporada excelente, os dois. Ben White também muito bem. O Partey está voltando agora, né? Mas o Jorginho foi bem enquanto estava a lesão do Partey. E outra coisa que o Arsenal fez muito bem foi que perdeu jogadores por causa de lesão e mesmo assim continuou ganhando, continuou somando pontos. O Martinelli machucou e voltou agora e fez o gol da vitória. Mesmo assim, o time continuou ganhando. O Gabriel Jesus, acho que perdeu os jogos, o Partey perdeu os jogos, o Saka estava machucado nesse momento. E mostrou a força do elenco também. E mesmo com jogadores lesionados, o time continua lá na frente. Eu acho que o Arsenal está mais pronto nesse ano do que estava no ano passado para ser campeão. Elenco que faltou justamente na temporada passada, né? O Saliba, em algum Exato. determinado momento, reta final, machucou, não tinha quem colocar no lugar. E eu concordo com você, acho que o Arsenal vem para brigar pelo título essa temporada. A temporada passada foi uma surpresa, mas essa, acho que já mais consolidado, tá ali na briga. Briga que na Inglaterra nos últimos anos envolve o Manchester City, que está em crise, 3 derrotas seguidas dentro da Inglaterra, perdeu para o Newcastle na Copa da Liga, para o Wolves fora de casa e agora perdeu para o Arsenal também. Coincidentemente, ou não, 3 jogos sem o Rodri, que estava suspenso. Manchester City mostrando que também sangra, né? É, eu acho que você falou tudo aí. O time mostrou que a falta que o Rodri fez foi muito grande. Porque eu vi muita gente falando, mas está sem o De Bruyne também. O Manchester City, querendo ou não, se acostumou a jogar sem o Kevin De Bruyne, porque eu não lembro de uma temporada que ele não tenha tido uma lesão que tirou ele 1, 2 meses, pelo menos. Então, o De Bruyne, apesar de ser muito importante, o time já, querendo ou não, sabe como jogar sem ele. Mas o Rodri era talvez o principal jogador desse time, era o pilar do City do Guardiola na temporada passada, e sem ele o time sentiu demais, tanto na criação de jogadas, quanto na defesa, quanto na posse de bola, na troca de passe. E também o time perdeu o parceiro dele de meio de campo da temporada passada, que era o Gundogan. Então, Fazendo o falta. City está jogando sem os dois principais meias que davam essa sustentação para o time na temporada passada e não conseguiu performar à altura do que estava jogando antes. O Haaland bem sumido também, não. É aquele negócio que sempre falaram. O Haaland, quando ele não faz gol, geralmente ele tem um jogo ruim porque ele pouco encosta na bola. Ele pouco participa do jogo fora os gols que ele fez. Ele não fez gol nos últimos jogos, então ele está bem abaixo as atuações dele. O Haaland, desde que o time perdeu o Rodri, não está conseguindo jogar bem. Eu acho que o Julian Álvares talvez seja uma fagulha que esse time do City teve nesses últimos jogos, que é muito bom jogador. Ajudou a Argentina a ganhar a Copa. E na lesão do De Bruyne, ele está fazendo aquele segundo atacante, que era a posição do belga. E deixa registrado aqui que a gente viu um jogo da Copa junto. O Bruno falou que o Julian Álvares era bom jogador.
E a gente ficou assim, ah, tá, mas Exato. tem que demonstrar mais. E o tempo deu razão pro Bruno. O Julian Álvares é muito bom de bola. Exato. Sou um defensor de Julian Álvares desde a temporada passada. Compararam ele com Thomas Miller. Quem você preferia ter no seu time no final de 2022? Thomas Miller ou Julian Álvares? Eu fui defensor de Julian Álvares. O Álvares, desde que foi pro City, tem jogado muito bem, em alguns momentos como reserva, mas é muito bom jogador. Mas diga-se que a indicação dele para a bola de ouro é uma absurda. É, isso é. Porque de acordo com a bola de ouro não, né? O The Best. Falaram que a Copa do Mundo não está contando para essa premiação, então estão indicando um cara que era reserva do Manchester City, que pouco jogou nesse ano. Eu acho que são os jogos a partir de janeiro de 2023 estão sendo considerados. Você ter o Julian Álvares ali, não ter o Vinícius Júnior, é um absurdo. E para mim, a única justificativa para isso é que a FIFA não quer vincular a imagem dela a essas polêmicas, que a gente pode chamar de polêmica, esses casos de racismo contra o Vinícius Júnior. E a FIFA, ao invés de apoiá-la, prefere tirar a cara dela para não respingar algo na galera lá, que a gente também sabe como funciona as coisas dentro da FIFA, então eles preferem não associar a imagem deles ao Vinícius Júnior. Para mim, essa é a única explicação do porquê ele não está nesse top 10 dos melhores do mundo na última temporada. É, foi o melhor jogador do Real Madrid na última temporada, né? E ficou fora da lista para entrar, não sei se na FIFA entrou, mas na da UEFA, Brozovic, Declan Rice e o Vinícius Júnior ficou de fora. Liverpool. Liverpool. Liverpool Liverpool. que com meio campo diferente, cara renovada e com alguns problemas defensivos, né? Poucos jogos que o Liverpool ficou sem tomar gol nessa temporada. Tem um ataque muito bom, Salah, como sempre, marcando seus golzinhos. Darwin Núñez parece que está com a mira um pouco mais apurada nessa temporada. E acho que o principal problema do Liverpool realmente é a defesa. O Arnold não é um bom marcador. O Van Dijk já não é mais o mesmo zagueiro que é em 2018, 2019. O Konaté se machuca muito. Matip e Diogo Gomes não são confiáveis, mas olhando o que foi a temporada passada do Liverpool, esse início está muito bom. O meio-campo completamente novo, com o McAllister, com o Soboslai. Eu acho que o Soboslai, inclusive, joga muita bola. Foi uma excelente contratação do Liverpool. E o ataque finalmente saudável, né? O Liverpool, os jogadores de frente do Liverpool se machucaram muito na temporada passada. Ficou sem o Jota, ficou sem o Luiz Dias, ficou sem o Darwin em algum momento, eu acho. E agora o Klopp podendo, inclusive, fazer um rodízio entre esses nomes. Ainda tem o Gakpo para tentar extrair o melhor deles em todos os jogos. Então, o ataque está muito bem, o meio está muito bem. E realmente a defesa tem sido o ponto fraco do time. O Alisson vem fazendo uma temporada muito boa, apesar do que a gente está falando da defesa. Ele tem tido jogos muito bons e mesmo assim o time está sofrendo bastante gol. Eu confesso que não entendo. Eu achei que na temporada passada o Klopp tinha achado um jeito bom de esconder, digamos assim, o Arnold na hora de defender, jogando o Arnold mais para um meio campo ali. Mas nessa temporada ele voltou para a lateral direita e, apesar dele ser excelente atacando, talvez o melhor lateral direito ofensivo do mundo, na defesa realmente ele deixa a desejar. E o Van Dijk não sendo mais aquele zagueiro que ele já foi, o Matip que fez alguns bons jogos, mas também não é um excelente jogador, e o Roberts fazendo a do Robertson, como ele sempre fez. O time tem sofrido 2 gols aí por jogo e tem saído muitas vezes atrás no placar, né? Tem buscado Uhum. muito, tem, todo jogo tem que ficar buscando a virada. Esse empate contra o Brighton foi assim, no jogo contra o Tottenham foi assim, e nas vitórias também tem sido assim. O time tem sofrido gols, e tem sofrido gols no começo do primeiro tempo. E
quando você tem que correr atrás do resultado, normalmente você desgasta mais, tem que fazer mais esforço, tem que correr mais. E uma hora o pão vai cair com a manteiga virada para baixo. Não é todo jogo que você vai conseguir sair atrás, você vai conseguir virar. Contra o Brighton, não conseguiu. Contra o Newcastle, Conseguiu. conseguiu. E tomou empate. É, não conseguiu sustentar o resultado. Então, Cansa também, né? os problemas defensivos é o que o Klopp tem que olhar. E também acho que isso entra numa saída de Henderson e Fabinho, que não fizeram grandes temporadas no último ano, mas eram os primeiros volantes do time. E agora o Liverpool, para essa função, tem o McAllister, que não é a dele, mas ele está quebrando um galho ali, está jogando muito bem, mas não é aquele primeiro volante assim, de muita marcação, de muita disposição física. Acho que isso também pode estar pesando um pouco, essa adaptação do McAllister a essa nova função que ele está tendo. Isso, ainda tem no banco alguns jovens, tipo o Bajcetic, né? Mas realmente é uma função ali que McAllister, apesar de ter jogado, está jogando bem, o primeiro volante não é a função que ele fazia no Brighton, então ele ainda está se adaptando um pouco. Mas, dito isso, eu acho que é um Liverpool mais forte do que a gente viu em 2022, 2023, e eu acredito que esse time vai brigar também nesse G4 da Premier League. Eu acho que não fica mais um ano fora da Champions League pela qualidade dos jogadores e pelo futebol que vem apresentando, a não ser que tenhamos uma chuva de lesão igual tivemos nos últimos 2 anos. É, Na temporada retrasada na defesa, nessa última temporada no ataque. é o Liverpool sofrendo com lesões não é de hoje, né? E seguindo para essa turma aqui, fora do G4, mas que está bem embolada, esses quatro times muito fortes, que fazem início de temporada muito bons. O Aston Villa com reforços muito interessantes, o Diaby, que veio do Leverkusen, o zagueiro favorito da quinta série, o Torres, que veio do Villarreal, já tinha contratado o Diego Carlos algumas janelas atrás, que é um bom zagueiro. Tem o Dibu Martinez no gol, tem o Oli Watkins no ataque. Um time interessante que com o Unai Emery mostra que consegue brigar. Posne, o Douglas Luiz também faz uma temporada Douglas Luiz, excelente. muito bom. É um time que vai brigar aí também, pelo menos a Europa League, eu acredito. Está fazendo uma temporada muito boa. Um trabalho. O Naeem ele é muito bom treinador, né? Ele só teve um problema no Arsenal, mas num momento ali também que todo mundo que chegava no Arsenal tinha problemas. E no PSG também, ele não foi muito bem. Não, é o PSG também, né? Isso. Qual foi o último treinador que passou pelo PSG que a gente falava, nossa, que excelente trabalho? Eu nunca vi. Eu também não me lembro. Mas é muito bom, foi muito bem na Espanha, fez muito bons trabalhos. Foi campeão de Europa Leagues, se eu não me engano. Acho que Foi foi o Sevilla, com o no Villarreal. Sevilha, o Villarreal, a Unai Emery League, ficou conhecida por um tempo. Isso. O Brighton também já tem algumas temporadas que faz um trabalho excelente. Trocou o treinador, trocou as principais peças e o time mostrou que entende de mercado, entende de captação de jovens, trouxe jogadores aqui da América do Sul que os próprios times da América do Sul não tinham ido atrás por valores baixos e revendeu, e trouxeram outros jogadores jovens também muito bons, jogadores desconhecidos. Perdeu o técnico para o Chelsea, trouxe um técnico que está fazendo um trabalho melhor do que o Graham Potter, né, que é o De Zerbi. Então é um time muito bem gerido. Eu acho que o principal destaque do Brighton fora de campo, como o time é bem gerenciado, com as pessoas que estão tomando decisão lá são boas, são competentes, e eu acho que tem que servir de exemplo para todos os times do mundo em questão de gestão, de captação de talento e de filosofia de jogo, porque o Brighton é um time que claramente tem uma filosofia. Ó, a gente quer jogar ofensivamente, a gente quer jogar com toque de bola, e eles buscam pessoas que são capazes de fazer isso e estão mostrando resultado.
apesar de que nas competições europeias, na competição europeia que eles foram nessa temporada, o começo não foi tão bom. Tem também que pesar toda a questão histórica também. A primeira vez que está chegando lá, tem todo o nervosismo também dos jogadores. E eu acho que ainda vai dar a volta por cima nessa fase de grupo. Mas o Brighton também não é surpresa a posição que o Brighton está, porque já tem umas 2 temporadas que o trabalho feito lá é excelente. Brighton, que é financiado pelo Chelsea, há quem diga isso. E E todos os jogadores que saíram do Brighton pro Chelsea eram melhores no Brighton. isso, O Cucurella, o Graham Potter, Caicedo, de técnico, né? Caicedo até o momento. Vai ser até o momento. E o West Ham, que depois que saiu a suspeita do Paquetá estar envolvido com a aposta, o que ele tá jogando é brincadeira. O Paquetá tá jogando muito nesse começo de temporada. Vi, inclusive, falando que, na verdade, o West Ham criou essas falsas acusações só para o Manchester City não levar. Que a bola que ele está jogando realmente desde o começo de 2023 é impressionante. O Paquetá, Paquetá, eu sempre fui um defensor do Lucas Paquetá, sempre achei ele muito bom, o cara é versátil, um excelente controle de bola, muito inteligente também para troca de passes, e é um cara que ele não para em campo, ele volta para marcar, ele dá carrinho, ele constrói. Desde a base do Flamengo, ele fazia de primeiro volante até centroavante. Eu sempre gostei bastante do Paquetá e esse ano de 2023 ele realmente explodiu assim. Eu acho que ele está apresentando o melhor futebol dele da vida e é bom para a gente, né? Para a seleção brasileira, uhum, para mim ele tem que ser titular incontestável da seleção brasileira. tem que ver quando que ele vai voltar, né? Não tem sido convocado nesses últimos jogos. Eu lembro de um lance do Paquetá contra o Liverpool, que ele tá com a bola ali na canto esquerdo, lateral esquerdo do campo, de ataque do West Ham. Vem o Soboslai, vem o Macaulay, vem o Arnold. Ninguém tirava a bola dele. Ele deu chapéu, girou em cima dos caras, jogando o fino da bola, realmente. Ele é muito bom nessas situações de campo reduzido, né? Uhum, Vários jogadores, ele consegue encontrar pequenos espaços, ele é muito bom nisso. isso. E o West Ham, que também tem o Jared Bowen, que é um bom atacante, com o Ward-Prowse, que caiu com o Southampton e foi contratado, também é um bom jogador. E apesar de ter perdido o Rice, o time conseguindo manter o meio-campo muito bom. O West Ham, o Ward-Prowse mostrando que ele não é só um bom batedor de faltas, como ele é um bom jogador no geral. Ele participou de muitos gols já nessa temporada, muito mais do que ele participava no Southampton. Tá muito Uhum. bem também. Agora chegando no Newcastle, que deu uma sapatada no PSG na Champions, mas no campeonato inglês, quando enfrentou os times da parte de cima, acabou que teve dificuldade. Contra o City, perdeu só de 1-0, mas foi bem inferior até o City fazer 1-0 e depois o City foi controlando mais o jogo. E contra o Liverpool, em casa, com um jogador a mais, saiu na frente e tomou a virada. Até que ponto essa questão de duas competições do Newcastle agora com a Champions pode pesar num desempenho um pouco abaixo na Premier League em relação à temporada passada? Eu acho que pode pesar mais daqui para frente, né? Porque para trás desse jogo que você falou, eu acho que a atenção não estava assim tão dividida com a Champions League na questão física, pelo menos dos jogadores. Na questão mental, eu não tenho como dizer. Mas eu acho que daqui para frente pode pesar sim, porque o Newcastle, apesar de ser um time que tem muito dinheiro, né? É um time que a gente sabe que foi comprado pelo mundo árabe. É um time que não fez tantas contratações assim. Então tem bons jogadores, mas o elenco não é tão grande. Então, se for para frente na Champions League, igual parece que tem boas chances de ir, não sei se tem elenco para manter uma boa campanha nas duas competições. Então, eu imagino que se o time tiver esse foco na Champions League, a gente vai ver o Newcastle mais ou menos aí nesse meio de tabela, diferente do que a gente estava acostumado
na temporada passada, que é um time que estava brigando lá em cima. Mas na competição que eles focarem, é um elenco bem forte que pode disputar com a maioria dos times. Igual você falou aí, deu uma sapatada no PSG, apesar de que também o PSG não faz um começo de temporada muito forte na França, nem na Champions. É, foi um jogo de imposição do Newcastle ao mostrar que no grupo da morte ele está ali não só para passear, mas sim para buscar uma das vagas. É o líder do grupo, se não me engano. E tem dois jogos agora contra o Olha Dortmund, aqui, que está parecendo ser o time mais frágil desse grupo. E como de costume também. tem tudo para passar de fase. O Newcastle, como você falou, um time que não fez tantos investimentos assim muito midiáticos, como o outro time do próprio grupo dele na Champions, o PSG, fez e faz, né? O Newcastle foi atrás de jogadores certeiros e está dando muito resultado. Exato. Acho que a primeira grande contratação do Newcastle dessa fase, assim, acho que talvez até um pouco antes tinha sido o Joelinton, que chegou para ser o centroavante do time, foi mal e fizeram um jeito de aproveitar ele de meio campo. Ele virou outro jogador, então é um time que também faz um trabalho muito bom, mesmo tendo dinheiro, não dependendo apenas de contratações milionárias. O trabalho feito dentro do clube dá para ver que é muito bom. Uhum. E, deixa eu ver aqui, Newcastle é líder com 4 pontos. PSG está em segundo com 3, Milan tem 2 e o Borussia tem 1. É, esse grupo aí acho que todos podem passar, acho que o Dortmund um pouquinho correndo por fora, mas Newcastle já empatando com o Milan fora e ganhando do PSG, construiu uma boa caminhada aí nesse grupo para conseguir uma dessas duas vagas. Agora, vamos pular o Crystal Palace. Já que é o É, Crystal Palace do Roy Hodgson, todo mundo sabe como é que joga, aqui em casa costuma ter dificuldade, mas quando jogar fora, é um time que briga muito, que consegue ganhar mais pontos fora de casa do que em casa. Todo mundo já conhece o estilo de jogo do Crystal Palace. Para chegar nessa dupla aqui, estão disputando a primeira posição da parte de baixo da tabela. O United conseguiu até superar as expectativas, está na parte de cima, mas está aí no finalzinho da parte de cima. é uma temporada esquisitíssima do Manchester United, com várias polêmicas. Fala-se muito mais do fora de campo do que dentro de campo do Manchester United. Começou com toda a polêmica do Greenwood, que se ele voltava para o time ou não. Fizeram a decisão certa, apesar de que eu achei que foi um pouco contra a vontade de quem estava lá, pela pressão da torcida, eles não retornaram o Greenwood para o elenco principal. Aí depois teve a situação do Anthony, do Jadon Sancho agora, que está brigado com o Ten Hag. Parece que o clima dentro do vestiário não é dos melhores. O Casemiro faz uma temporada bem abaixo na parte defensiva, apesar de que ele está fazendo mais gols do que o normal. Se a gente for ver o jogo contra o Bayern de Munique, por exemplo, ele fez 2 gols, 2 ou 3. Eu acho que foram dois, deixa eu ver aqui. Então, Eu ele fez tô mais vendo gols dele aqui. do que o que a gente esperava dele, mas defensivamente ele está bem abaixo, na questão da marcação, que sempre foi o Dois. ponto forte dele. 2. Dois. O Rashford também não faz um grande começo de temporada. O Højlund, que chegou agora, fez gols nos 2 jogos de Champions League. Ele tem jogado bem assim, mas não o suficiente para carregar um time que está mal das pernas. Uma defesa frágil. O Onaná também está bem abaixo, apesar de que eu acho que às vezes ele tá sendo um pouco de um bode expiatório. Ele tomou muitos gols, mas vários gols que não foram culpa dele. Mas Uhum. na Champions League contra o Bayern, por exemplo, tomou um frangaço. Se eu não me engano, foi o primeiro gol do Bayern. O jogo estava disputado e ele tomou um frangaço. E aí ficou difícil para o United conseguir recuperar o placar. Então a defesa está mal, o meio de campo está mal, o ataque está meia boca e o resultado é esse que a gente vê aí na tabela e nos resultados. Eu acho que você
descreveu muito bem a situação do Manchester United. Parecia que ia virar com o Ten Hag temporada passada, mas esse começo de temporada já faz o torcedor se perguntar se ele é mesmo cara, se vai dar certo esse projeto. Fica um começo de temporada conturbado que eu não esperava para o Manchester United. Achava que eles iriam melhor. E o Tá Chelsea, meio aquele vou falar, negócio do Solskjaer de novo, né? é, Solskjaer começa bem, apesar de que ele não era o técnico naquela época, não era efetivado no cargo, né? Ele faz uns 15, 20 jogos muito bem. Aí tu vai, agora o Manchester United voltou. Depois o time começa de novo a cair, a notícia ruim. Tem muito difícil o ambiente, parece, no Manchester United há anos já. uhum, desde que o Ferguson foi embora. Exato. E o Chelsea é um time muito jovem, com o Thiago Silva, o vovô garoto, ali na zaga, mas um elenco recheado de jovens gastou muito dinheiro, mas muito dinheiro. E na última temporada foi mal, nessa temporada começa mal, tá com 2 vitórias seguidas, mas muito pouco para o que o Chelsea gastou, né? O Chelsea chegaram os donos novos, né? Eu acho que eles entenderam talvez que eles estavam jogando talvez um modo carreira no FIFA, alguma coisa assim, e eles saíram gastando dinheiro em jovens e montaram um, dois elencos assim de jogadores sub-23 com muito potencial, mas esqueceram do agora, né? E fica difícil. É o time que tem o Sterling de experiente e o Thiago Silva, como você falou. E eu estou tentando pegar aqui a escalação do último jogo. Se você pegar o time titular do Chelsea e alguém te falar que nesse time foi investido mais de 1 bilhão, você não acredita porque simplesmente os jogadores não rendem aquilo que foi pago neles ainda. E eu acho que você colocar tantos jovens assim no time, mesmo que eles tenham muito potencial, com a quantidade de crítica, com a sequência de jogos negativos que eles vão ter, eu acho que é prejudicial mesmo para o desenvolvimento desses atletas e pode acabar sendo um investimento que você perde não porque você comprou um jogador ruim, mas porque você geriu mal esse começo da carreira dele, você aproveitou mal ele, desenvolveu ele mal, e no final das contas vai parecer que você gastou o dinheiro mal. Mas o jogador não era ruim, a forma que você utilizou ele, o ambiente que você deu para ele não propiciou que ele atingisse o potencial dele e por causa disso ele não chegou a ser aquilo que ele poderia ter sido e aquilo que você pagou ele para ter sido. São jogadores, quando você pega a escalação, eu não sei se você vai ainda tá procurando, é Não está abrindo aqui. Se você conseguir falar aí. uma, uma ideia que eu já vi o Anthony Curti, comentários da NFL, falar de jogadores que eles têm um teto muito alto, mas o piso não é tão alto. Assim. O que é o teto? É o que ele pode te entregar, o que você espera que ele vai te entregar no futuro. E o que é o piso? É aquilo que ele já vai te entregar. Eu acho que o Chelsea investiu muito em jogadores que eles tinham um teto muito alto, mas o piso deles era meio incerto, assim, não era tão alto, eles estavam ainda em desenvolvimento. E quando você chega, no caso do Mudryk, ele jogava bem no Shakhtar, mas ele chegava com aquele preço, assim, ó, com aquela etiqueta, 100 milhões de euros. Novo E Neymar. novo Neymar, Neymar ucraniano. É muita pressão em cima dele que ainda estava se desenvolvendo. Tem jogadores que conseguem lidar bem com essa pressão muito, muito jovens, e tem outros que não. E é até natural pela idade dos jogadores. Eu achei aqui a escalação do último jogo que ganhou do Burnley de 4-1. Goleiro, Robert Sanchez. Bom goleiro. Lateral direito, Cucurella. A zaga, Dizazi e Thiago Silva. A lateral esquerda, Colwell. No meio de campo, o Gallagher, que esse já tinha alguma experiência de Premier League pelo Crystal Palace, mas desde que ele chegou no Chelsea, eu achei que ele não vem tendo boas atuações. Gallagher, se não me engano, é O da Moisés base. Caicedo. Oi? O Gallagher, se não me engano, é da base do Chelsea. Então, Eu assim, acho que ele estava emprestado para o Crystal isso, Palace. não gastou.
Moisés Caicedo, jogador de 120 milhões de euros. O Enzo Fernandes, esse de 105 milhões de euros, que chegou muito bem na temporada passada. Eu acho que ele não faz uma temporada ruim, mas ele é um meio-campista que ele não é o cara para ser o jogador de criação do time. Uhum, No Chelsea, muitas vezes, ele tem que ser esse cara, e simplesmente esse não é ele, ou pelo menos ele ainda não é o cara que consegue carregar a criação do time nas costas. uhum. O ataque era Palmer, que chegou agora do Manchester City, que eu confesso que nunca vi, nunca me brilhou os olhos a forma que ele era tratado, mas com qualquer jovem jogador inglês que surge, eu acho que é superestimado. Sterling, provavelmente o melhor jogador do time nessa temporada, e o Broja, de centroavante, também outro jovem que não fez muito desde que chegou. Entraram no jogo o Mudryk, que você já comentou, Nico Jackson, que é um atacante esforçado, alto, forte, mas tecnicamente não é grandes coisas, e Ian Maatsen. Esse jogador, eu confesso que eu não sei quem é. Eu também Tem não 21 anos de idade. confesso que não conheço. Não, confesso que é um lateral esquerdo. E ala esquerdo, confesso que eu não sei quem é. É No muito. banco ainda tinha Madueke, Hugo Chukwuemeka, Dorde Petrovic, Alf Gilchrist e Alex Matos. É muito dinheiro e pouco retorno, né? Alguns jogadores aí, grande maioria, não conhece, não sabe como é que jogam. E os que conhecem, sabe, são bons jogadores, mas não passam disso, né? Exato. É um time que eu montaria um modo carreira. Você pega aquelas joias de 17 anos que ninguém nunca ouviu falar e o FIFA coloca um potencial altíssimo nele, você monta um time com 11 desses caras. É o que o Chelsea tentou fazer e ele está mostrando que, a não ser que você é o Santos, esse tipo de planejamento não funciona. Eu, e não tenho muita perspectiva do Chelsea em voltar a disputar por Champions, né? Com essa galera que a gente falou, o Brighton muito bem, o Aston Villa, o Newcastle, tirando os times que estão no G4, tá complicado para o Chelsea. Eu acho que a sequência do Chelsea não é fácil nos próximos jogos. Não, Então, é bem difícil, é bem difícil. eu Pega, tem tentar aqui, ó. sequência City, Arsenal, o próximo jogo é contra o isso, Arsenal. falei. Deixa eu ver se abre aqui. Eu Aqui, sei que ó. tem City, Tottenham e United, eu acho, na sequência, tipo, em 10 jogos. Arsenal, Brentford, Tottenham, City, Newcastle, Brighton e United. É, É a assim, próxima sequência. cinco jogos aí em sequência muito difíceis, né? City, Tottenham, Brighton, Newcastle e United. E o Brentford também é um time que gosta de aprontar para cima dos times do Big Six, que às vezes não estão muito bem. É É uma aquela. sequência aí que pode colocar o Chelsea mais para baixo da tabela e aumentar a pressão, aumentar os comentários negativos, e tem que ver como é que esses jovens jogadores do time vão responder nesse momento. Complicada a sequência do Chelsea. Vamos deixar a Premier League de lado para compartilhar a tabela aqui e vamos seguir para o último assunto de hoje, só para a gente encurtar um pouco mais, de Na, 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 na. Ele? ele mesmo. E assim, eu conversei com um amigo meu que você ser o Bellingham deve ser maravilhoso. Você joga no Real Madrid, você pegou a camisa do Zidane e você tem a música pronta que a torcida vai cantar para você. Então, assim, E é bonito. o Bellingham e joga bonito também, né? Joga muita bola.
Eu acho que eu já te falei isso. Ele é tão bom que ele nem parece que é inglês. Isso é verdade, já me falou. Igual eu falei que o Declan Rice é o auge do inglesismo no futebol, o Bellingham superou esse auge e chegou a parecer que ele é de outra nacionalidade. Ele não joga nada com a conhecida cintura de cimento inglesa. O Bellingham não veio com isso de fábrica. É muito bom jogador e Matheus, pode falar. futebol mundial deu sorte. E Jamal Musiala, companheiro de quarto de Jude Bellingham nas seleções de base da Inglaterra, decidiu jogar pela seleção alemã. Senão esse meio-campo da Inglaterra de Bellingham e Musiala por 10 anos ia ser. Ia Se ser a duro Inglaterra de. não ganhasse uma Copa do Mundo com esses dois caras no meio de campo, não ganhava nunca mais. É. Mas o Bellingham, acho que o que me impressiona mais no que ele joga é a maturidade que ele já está demonstrando de chegar no Real Madrid bagunçado, dá para dizer que, ao meu ver, errou no planejamento de elenco, não contratou um centroavante, foi atrás do Rosselló, mas é mais para compor elenco e tal. E o Bellingham tá conseguindo ser o cara do Real Madrid, fazendo gol quase todo jogo, sendo importante, sendo decisivo, e parece que ele tá jogando uma pelada com os amigos dele lá em, não sei de qual cidade da Inglaterra que ele era, vou chutar aqui, que ele jogou no Ele é de Birmingham, Birmingham. é de Birmingham. Acho que ele é de Birmingham. Então, tá jogando a peladinha dele lá em Birmingham com os amigos, tranquilão, vai estar metendo gol no Santiago Bernabéu e tem a comemoração mais da hora do futebol mundial nos dias de hoje, é a comemoração do Bellingham, que ele abre os braços assim para a torcida. Eu acho muito legal a comemoração dele. Realmente é uma boa comemoração, apesar de que o Bellingham não é inventor dessa comemoração. É uma comemoração que tinha saído um pouco de moda, mas vários jogadores já fizeram e o Bellingham parece que vai colocar ela como sua marca registrada aí nos próximos anos. Ele mostrando essa faceta artilheira dele que ele não tinha mostrado no Borussia Dortmund, né? Nunca foi um jogador assim de tantos gols, mas ele tem não só feito os gols, como decidido os jogos. No começo de temporada, igual você falou do Real Madrid, que Vinícius Júnior machucou, o Rodrigo também não teve presente em todos os jogos, uma mudança ali mais definitiva no meio de campo, saindo o, a dupla de Modric e Kroos, caiu nos pés do Bellingham para decidir e ele está decidindo. Para mim, é o melhor jogador do mundo até esse momento na temporada. Se a temporada acabasse agora, para mim ele teria que ser o bola de ouro. Eu acho que deve ser muito bom igual você estava falando aí do Bellingham, da chegada dele em Madrid. Eu acho que o ambiente no vestiário para a chegada do Bellingham deve ser muito bom, porque o Real Madrid conseguiu montar ali um núcleo jovem e parece que os garotos se dão muito bem. Vinícius Júnior, Camavinga, Rodrigo, Tchouaméni, Valverde, o Valverde, que é um pouco mais velho, mas também Militão. acho que ele tem uns 25 anos, 26 Uhum. talvez no máximo. E eu acho que o Real Madrid conseguiu montar um núcleo ali jovem, muito bom, e o Bellingham se encaixou perfeitamente, não só no ambiente de vestiário, como dentro de campo também. E ele está vivendo um momento espetacular, assim, que acho que nem ele esperava que a chegada dele em Madrid fosse tão boa. É, que é a melhor contratação da janela de temporada, ser disparado e, como você falou, talvez seja o melhor jogador do mundo nesses 2 primeiros meses de temporada que a gente teve, realmente fazendo muita diferença. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos nossos. A gente vai tentar aparecer mais por aqui. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.